Você já ouviu falar do yield on cost? Esse indicador é muito mais relevante para você que busca receber dividendos das ações do que propriamente o dividend yield, tá? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, né? Seja bem-vindo. Se você curte conteúdos relacionados a finanças e investimentos e ainda não está inscrito aqui no canal, então faz essa moral, né? Se inscreve aí no botão aí embaixo, deixa seu gostei nesse vídeo se fizer sentido para você e bora lá. Bom, yield on cost, né? Esse é o tema do vídeo de hoje. Para quem já conhece e sabe o que é e como funciona o indicador dividend yield, agora vai entender por que o yield on cost acaba sendo mais relevante, mais importante. E para quem ainda não conhece o dividend yield ou DY também, como é chamado, eu recomendo que antes de continuar esse vídeo, assista esse outro aqui em cima e depois volte para cá. Bom, eu sei que você ainda não foi lá assistir o outro vídeo onde eu explico o dividend yield, então eu vou explicar aqui de forma rápida e resumida o que é, né? Dividend yield é o indicador que mostra o quanto uma ação distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses em relação ao seu preço de cotação atual. Ou seja, quantos por cento em relação ao seu preço foi distribuído de dividendos, sempre tomando como base os dividendos dos últimos 12 meses, tá pessoal? Então funciona assim, vamos pegar uma ação como exemplo, né, as ações do Bradesco. Se você colocar lá no Google, né, dividend yield do Bradesco, já vai aparecer, mas vamos entender como chegar, né, a esse resultado. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações ordinárias do Bradesco estão cotadas a R$ 17,93. Isso é o que você paga por cada ação hoje, tá? Se a gente puxar todos os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses pelo Bradesco, chegamos à soma de R$ 1,55 de dividendos pagos por cada ação. Ou seja, quem comprou uma ação de Bradesco há exatamente um ano atrás recebeu R$ 1,55 de dividendos nesse período. E para a gente encontrar o dividend yield do Bradesco, né, basta dividir 1,55, que são os dividendos por ação dos últimos 12 meses, pela cotação atual de R$ 17,93, o resultado a gente faz vezes 100 e temos a porcentagem de quanto de dividendos foi pago em relação ao preço atual. Ou seja, o dividend yield do Bradesco hoje é de 8,64%. Aí você se pergunta, né? Nossa, então em um ano o Bradesco rendeu apenas em dividendos 8,6%, né? Na teoria sim, mas na prática não é bem assim que funciona. O dividend yield é um indicador que pode te induzir ao erro se você não estiver atento, tá? Nesse caso do Bradesco, né, até fevereiro desse ano de 2020, as ações estavam na casa de R$ 30 cada, mais ou menos, e devido a toda a crise, né, a pandemia e tudo mais, elas desvalorizaram e até então elas estão a R$ 18 praticamente, ali em média de R$ 18. No cálculo do dividend yield, quanto mais a ação desvaloriza, maior fica o dividend yield e isso talvez não mostre a realidade, tá? Pois no cálculo considere-se apenas os dividendos já pagos, ou seja, o passado e não o que vai acontecer no futuro. Se a ação desvalorizou, né, algum motivo teve, nesse caso foi a pandemia, né, onde os bancos provisionaram mais grana, né, para suprir as inadimplências, os créditos e tudo mais, e consequentemente diminuíram os lucros. E ao diminuir os lucros, consequentemente, a tendência é que os dividendos também diminuam, pois eles nada mais são do que parte do lucro líquido da empresa que é distribuído aos acionistas. E caso esse movimento da ação do Bradesco continue, né, o dividend yield irá se corrigir e em breve voltará ao que era antes da pandemia, né, por volta de 5, 6% ao ano de dividend yield. Então, basicamente, pessoal, esse é o dividend yield, tá? Já o yield on cost, o cálculo é relativamente parecido, a única variável que muda é a cotação da ação. Enquanto no dividend yield você utiliza a cotação atual da ação para se obter o resultado final do yield, né? No yield on cost você utiliza o seu preço médio, ou seja, através dele você consegue descobrir o quanto você está recebendo de dividendos em relação ao que você pagou na ação. Então, continuando no exemplo do Bradesco, né? Há exatamente um ano atrás, uma ação BBDC3, né, ordinária, estava sendo negociada a R$ 26,07. Digamos que você comprou Bradesco há um ano atrás e não investiu mais nada, tá? Portanto, o seu preço médio em Bradesco é de 26,07. Ao fazermos o cálculo do yield on cost, né, a gente pega o DPA, que é o dividendo por ação dos últimos 12 meses, que foi de R$ 1,55, a gente divide pelo nosso preço médio do exemplo e depois a gente multiplica por 100, né? Chegamos ao resultado de 5,94% de yield.
Esse sim é o quanto você recebeu de dividendos dos últimos 12 meses em relação ao seu preço médio de aquisição e não os 8,64% que é mostrado no dividend yield, tá? Por isso que para controle individual, o yield on cost é muito mais ideal, é o que te mostra o resultado mais correto dos seus dividendos. Continuando com o mesmo exemplo, mas considerando que você tenha investido em Bradesco lá em 2010, né? 10 anos atrás, e você pagou R$ 7,55 em cada ação. Não comprou e nem vendeu mais nada e o seu preço médio ficou em 7,55 mesmo. Então, refazendo o cálculo do yield on cost, né, a gente pega 1,55 dividido por 7,55 multiplicado por 100, a gente tem um yield on cost de 20,5%. Ou seja, bem maior do que os 8,64% do dividend yield e mostrando realmente o quanto teria recebido de dividendos dos últimos 12 meses em relação ao seu preço de aquisição, tá? É claro, pessoal, que ao analisar os dividendos das empresas, né, não basta apenas olhar o dividend yield e o yield on cost, tá, que vocês acabaram de conhecer. Vocês precisam também analisar o payout, que é a porcentagem do lucro líquido da empresa que é distribuído em dividendos aos acionistas, né? Precisa avaliar o histórico de lucratividade, né? O quanto o lucro aumentou ou diminuiu, se ele é constante ou não. Enfim, uma empresa, né, por exemplo, pode pagar bons dividendos em um determinado período apenas porque nesse período ela teve alguma receita não recorrente que acabou aumentando o seu lucro nesse período. Nesse caso, a empresa não vai conseguir manter a constância nos dividendos. Tem empresa que toma dívida para pagar dividendos. Aí eu te pergunto, né? Você investiria em uma empresa que se endivida para pagar dividendos, né? Esse é um claro sinal de alerta que a governança corporativa dessa empresa pode não ser tão confiável assim. Enfim, pessoal, para a gente não sair tanto do assunto do vídeo, né? Então, para encontrar o dividend yield, o cálculo é baseado na cotação atual da ação no mercado, né? E o yield on cost é baseado no preço médio da ação na sua carteira. Isso faz com que você tenha um número mais realista do quanto realmente está recebendo de dividendos daquela ação. É isso então, pessoal. Espero ter explicado de forma clara o que é o yield on cost e a principal diferença pro dividend yield, né? Se ficou claro ou se não ficou, né? Deixa o seu comentário aí com o seu feedback ou com a sua dúvida e mais importante, né? Não esquece de se inscrever, enviar esse vídeo pro seu amigo e deixar o seu gostei por aqui, beleza? Valeu por ter assistido até o fim, um forte abraço e um excelente dia para você. Tchau, tchau.